conforme vai aumentando o conhecimento, vai aumentando o diagnóstico, né? Antigamente era arteriosclerose, né? A pessoa estava esclerosada. Esclerosada, é verdade. Na realidade, muitos idosos, depois de uma certa idade, não é Alzheimer, é demência. Né? É diferente. O Alzheimer vem mais cedo, né? Por volta de 65, 70 anos, quando a pessoa ainda está numa produtividade, devia estar muito bem, começa a ter alterações. E nós vamos conversar de várias coisas, inclusive da questão da demência, sempre em 3 aspectos, sempre em 3 níveis. É bom você ter um raciocínio nesses 3 níveis para o teu dia a dia. As coisas são orgânicas, emocionais e espirituais, né? Quando eu digo emocional, é emoção e mental também. Então, tem 3 níveis para a gente olhar tudo. Isso eu faço há muitos anos. Eu estudo a metafísica, a espiritualidade há mais de 30 anos e vim agregando com o conhecimento da questão orgânica, física, das questões emocionais e das questões espirituais. Então, não dá para separar. Está tudo junto. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê. Oi, gente, tudo bom com vocês? Não, hoje, Rê, não dá. Segurem-se nas cadeiras. Não, estamos com o nosso querido aqui, nem vamos falar ainda o nome dele. Não, ainda não. Vamos gerar essa expectativa. Vamos chamar o Paulo Amaro, Rê, para trazer a semente de otimismo para nós. Com certeza. Olá, eu me chamo Paulo Amaro e a dose diária de otimismo hoje é: o que importa na sua vida? Você já parou para pensar no que realmente importa em sua vida? Serão o mundo e o que os outros pensam de você? Não. Serão os sonhos e as conquistas dos outros? Não. Será a vida dos outros ou a sua? A sua. Se tiver que sofrer, sofra. Se tiver que perder, perca. Pois, ao final, a recompensa e o triunfo sempre chegam para os que persistem, para os que lutam com garra, para os que nunca desistem. O que importa realmente? Você. Então, acredite em você. Para adquirir o nosso livro, basta acessar o nosso site amarotreinamentos.com.br. Um beijo, meninas. Muito obrigada, Paulo. Um beijão. Rê, faz o convite para o pessoal se inscrever no nosso canal. Gente, hoje vocês não podem perder essa oportunidade de se inscrever no canal. Coloque lá o nosso sininho para as notificações, para você não esquecer que os nossos episódios saem todas as terças-feiras, às 16h22. E mande esse aviãozinho de hoje, gente. Hoje vocês vão aprender muitas coisas novas com um convidado que a gente ama de paixão. Dr. Rubens Cascapeira, seja bem-vindo. Um amigo querido aqui nosso. Muito obrigado pela oportunidade novamente, né? Segunda vez que gostoso. Na primeira vez eu não estava, gente. Eu não estava. Perdeu. Estou muito feliz. Foi muito hoje bom. Eu agradeço muito que você possa receber alguma orientação, alguma informação que seja útil para a tua vida, para você mudar e viver melhor. Que delícia. Bom, no último episódio, você não estava, mas você assistiu. Eu assisti, lógico. A gente falou muito de ansiedade, né, doutor? E hoje aqui a gente já começou a falar de vários problemas, várias questões, né? E a gente estava falando um pouquinho que grande parte dos seus pacientes, doutor, são idosos, né? Hoje, a gente tem visto o crescimento do Alzheimer assim. A gente está crescendo ou antes só não era diagnosticado? Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, doutor. Na medicina sempre vai ter isso, né? Conforme vai aumentando o conhecimento, vai aumentando o diagnóstico, né? Antigamente era arteriosclerose, né? A pessoa estava esclerosada. Esclerosada, é verdade. Na realidade, muitos idosos, depois de uma certa idade, não é Alzheimer, é demência. Né? É diferente. O Alzheimer vem mais cedo, né? Por volta de 65, 70 anos, quando a pessoa ainda está numa produtividade, devia estar muito bem, começa a ter alterações. E nós vamos conversar de várias coisas, inclusive da questão da demência, sempre em 3 aspectos, sempre em 3 níveis. É bom você ter um raciocínio nesses 3 níveis para o teu dia a dia. As coisas são orgânicas, emocionais e
espirituais, né? Quando eu digo emocional, é emocional e mental também. Então, tem 3 níveis para a gente olhar tudo. Isso eu faço há muitos anos. Eu estudo a metafísica, a espiritualidade há mais de 30 anos e vim agregando com o conhecimento da questão orgânica, física, das questões emocionais e das questões espirituais. Então, não dá para separar. Está tudo junto, né? A ciência separou isso aí lá atrás, por causa da igreja, aquela coisa toda, mas cada vez mais a gente precisa unir a questão da ciência e da espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, não estamos falando de religião, o pessoal confunde. Tem nada a ver com religião. Tem a ver com conhecimento espiritual, com raciocínio. Eu digo, a gente precisa começar a raciocinar em termos vibratórios. Sim. Tudo. Eu vou dar um exemplo rápido. O paciente me ligou agora, falou, estou travada. Estava normal, semana passada fui num lugar, estou travada, não consigo levantar. Falei, o que aconteceu com você? Eu encontrei uma pessoa e eu tive um impacto emocional. E também uma outra pessoa que tem o filho dela que está com problemas espirituais, conversou muito comigo. Pô, tá na cara, né? Bingo! Ela se contaminou vibratoriamente. Não adianta você dar um remédio. O remédio vai ajudar, claro. Está lá tomando soro na minha clínica agora. Um soro que vai relaxar, melhorar essa parte. Mas tem que tratar a parte da questão vibratória. Então, para mim, o raciocínio vibratório é assim, qualquer coisa que aconteça, em primeira instância eu penso, quanto tem de vibratório? Todo mundo acha que sabe o que é vibratório aqui, né? O pessoal que te acompanha aqui acredito sabe. Que sim, mas é acho bom que é bom dar uma explicar. Reforçada, né? Tudo é frequência, tudo é energia, né? Nosso corpo é uma frequência, tudo é energia. Eu gosto de fazer uma correlação para as pessoas entenderem o que é frequência, né? Vamos lá. Todo mundo sabe o que é um ventilador. Tudo bem? Ventilador. Então, imagine que nós vamos fazer uma brincadeira agora. Um ventilador que tem um timer, um dimer de velocidade. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar uma vareta, eu tenho que atravessar entre as pás do ventilador. Tá? Então, ele começa devagarzinho. Aí você pega, joga, você consegue passar pelo espaço entre as duas pás. Aí vai aumentando. Conforme vai aumentando a velocidade das pás, você tem que ser mais rápido para que a vareta atravesse. Vai chegar uma hora que não vai atravessar. Então, tudo é frequência. Por exemplo, uma faca, como se fosse uma frequência, ela é mais rápida do que a manteiga. Então, a faca entra na manteiga, porque a frequência da faca é maior do que a frequência da manteiga. Então, consegue penetrar. Tudo é uma questão, então, qual é o material que a frequência é maior no universo, que nenhum outro material consegue entrar nele, e ele consegue entrar em todos. Você sabe qual é? O diamante. Diamante. É a única coisa que faz ele ser lapidado é um próprio diamante. Eu escutei isso outro dia, viu, gente? Bom, já estava... Não, é que eu escutei isso na sexta-feira. Então, agora vamos trazer pra gente, né? Então, vamos lá. Se a minha frequência do meu corpo, vamos dizer assim, tiver em 50, né? Hertz, o que é? É uma volta por segundo. E o vírus, que tem uma frequência de 4 a 10, se ele chegar perto, ele não vai entrar. Porque a minha frequência está maior. Tá. Agora, se a minha frequência vai para o medo, que chega para 4, o vírus tem 10, o vírus entra. Olha, eu já estou dando dicas interessantes. Então, conforme a minha frequência, eu vou estar mais sugestionado a pegar um vírus ou não. O que fizeram nessa história, né? Fizeram as pessoas baixarem a frequência pelo medo. Medo, vai morrer. E o vírus estava lá como frequência. As pessoas que baixaram a frequência, o vírus entrou. As que não, o vírus não entrou. Então, tudo é assim. Qual é a maior frequência que seria igual do diamante no ser humano? Que você ficaria num nível que nada te penetraria. Você sabe qual é? Amor incondicional. Se você tem amor incondicional, você tem... Aliás, outro dia falaram que acima do amor incondicional, só a alegria. Você quanto... A gente escutou falando que seria a alegria acima do amor, acima do amor, é isso mesmo. Então, você ter alegria, brincar, ter esse nível... Aquela satisfação de viver, que a gente vê muito... Que isso é uma coisa que está se perdendo, né? Imagina, você pega teu cheque especial, tá negativo, você começa a rir. O gerente te ligando. Oi, que prazer de falar com você. Como é que você tá, tua família? Não tem jeito. Porque aí é um treinamento. A gente precisa treinar, aumentar a nossa frequência. Entendeu? E aí, cada vez mais, a gente vai estar mais, digamos assim, protegido, amparado, para que a gente não seja influenciado nos vários níveis. Do físico, emocional ao vibracional. Tá, muito bom. Ficou claro essa questão? E aí essa paciente, então, que, por exemplo, ligou hoje pro senhor, ela baixou a frequência e aí teve essa questão... E eu explico para os meus pacientes. Você precisa também criar metodologias mentais para que a tua frequência aumente. Quer dizer, né, eu pergunto para vocês saem pelada de casa?
Não. Isso eu saí dizer que muita gente sai pelado espiritualmente de casa. Inclusive a gente, muitas vezes, né? Então, não dá para sair hoje em dia sem uma mentalização de um campo de proteção. Não dá, porque a gente não sabe quem a gente vai encontrar, que pessoa vai vir, e a gente está suscetível a energias e frequências que podem entrar no nosso corpo, pelo emocional ou pelo vibracional. Então, ficar atento. Então, o meu raciocínio com meus pacientes, que eu faço isso há mais de 20 anos, primeira hipótese, você está sentindo qualquer coisa. Você pode ter uma dor de cabeça, pode ter um mal-estar, pode ter uma tristeza. Primeira hipótese, o quanto isto é vibracional. Porque se você não afasta o que não é seu, como é que você vai saber o que é seu? Sim. Tá. Então, primeiro precisa afastar o que não é seu. Então, essa é uma conduta que eu faço em todos os meus pacientes. É muito comum. O paciente chega lá com um monte de coisa, a gente faz um treinamento rápido ali na consulta, a pessoa já sai de lá melhor. Então, sai melhor. Já sai melhor. Bom, vocês sabem, né? Sim. O pessoal sabe como funciona. Não, mas é legal o senhor repetir aquele mantra que o senhor já ensinou a gente, que eu uso muito. direto. Meu Deus, eu uso muito Você sabe que eu dei palestra lá no Bênção de Paz, né? E veio uma paciente e falou, doutor, eu estava com ansiedade o ano todo. Aí só foi lá, comecei a fazer o mantra, minha ansiedade melhorou. Falei, impressionante. Então, é impressionante. Ela falou, eu consegui controlar minha ansiedade pelo mantra só. Eu vou deixar o mantra só para o final. Até o final, para você assistir até o final, mas viu? olha que importante. Então, se a pessoa está sentindo ansiedade o tempo inteiro, é porque, vamos dizer, o canal dela está aberto o tempo inteiro para essas energias, e o entorno está, atuando de forma... O entorno adoecido, sim. né? Tá atuando o tempo inteiro, né, na gente. Imagine que nós temos aí hoje em dia a questão das queimadas. Imagina que tem uma fumaça, o tempo todo essa fumaça. Se você sair sem máscara, você vai se intoxicar. Não dá para sair sem máscara, porque tem fumaça. Que fumaça é essa? Vibratória. Ela é invisível, mas a bactéria também é invisível. E também está aí. Né? Então a gente tem que ter o raciocínio, que eu digo hoje, o raciocínio. Tanto que uma das coisas que eu quero cada vez mais levar para os colegas médicos, para a medicina, que não vamos falar de religião, de espiritualidade, vamos falar de paranormalidade. A medicina e a psicologia têm que se abrir para estudar a paranormalidade. Entendeu? Por quê? Nós somos paranormais. O que é um paranormal? Ele não é um anormal. Então, muitas vezes, o paciente que é psiquiátrico, ele não é um paciente doente, ele é um paranormal. E ele não consegue lidar muito bem com o sexto sentido dele, né? E todos nós temos o sexto sentido. Aliás, eu descobri por que o Brasil é o campeão de ansiedade. Vocês sabem por que o Brasil? Não tenho ideia. É o primeiro. Depressão é o terceiro, mas ansiedade eu vi que diaprazolam é o país que mais utiliza. Então, eu nos meus estudos, eu desenvolvi toda uma teoria e uma prática que tem 3 tipos de ansiedade, né? Como eu falei, a química, a emocional e a magnética ou vibratória. O Brasil é um país que mais tem sensitivo. Você, às vezes, acha que você tem bipolaridade, depressão. Você é sensitiva. Aí, como é que eu faço? Começa a pensar. Então, não é porque a pessoa tem sensibilidade, escuta vozes, vê coisas, sente coisas, que ela é doente. Pelo amor de Deus, quando é que a psiquiatria vai se abrir para isso? Então, o Brasil é o que tem mais sensitivo. Por isso que, na característica da ansiedade vibratória, é o que mais tem. Por isso que eu digo que o Brasil, nesse ponto, é o primeiro. Olha que interessante. Entendeu? Eu cheguei a essa conclusão. Muito interessante. E eu quero levar isso para a medicina, levar para a psicologia, porque eles não são fechados. Tem muito preconceito, doutor, assim, quando o senhor, sei lá, apresenta alguma coisa nesse sentido, como que os médicos recebem isso? Eles fazem aquele olhar assim, sabe? Como se eu fosse maluco. Também doente. Né? Coitado. Meu Deus. O bastão de plasma que a gente vai mostrar, quando eu mostro para os meus colegas, eles olham para mim e dizem... Meu Deus, pirou. Pirou, né? Pirou. E, quer dizer, não existe uma abertura. Né? Não existe uma abertura ainda. E eu entendo que eu, desde criança, eu entendi que eu tinha que ser aberto a coisas novas. Não dá, né? Eu lembro que eu era adolescente, eu pensava, por que não pode ter vida na Lua? Não a vida do jeito que a gente conhece, né? Imagina, se a vida do jeito que eu conheço, tá bom, não dá para respirar, mas deve ter outro tipo de vida. E eu não sabia nada, né? Eu era meio estranho na adolescência. Mas é uma questão de estar aberto. Sim. Né? Mas eu sinto que as pessoas não estão abertas a... Bom, e o paradoxo é uma coisa paradoxal, uma coisa diferente. E vamos raciocinar de forma diferente. E, graças a Deus, hoje a ciência está trazendo, né? Está trazendo outros níveis, não só uma linguagem, digamos, mitológica. Não, tem uma linguagem cientista. Por exemplo, vocês conhecem Rupert Sheldrake, os campos morfogenéticos.
Então, você não quer falar de campo vibratório? Fala de campos morfogenéticos. Eu vou para a empresa e digo assim, os teus pacientes estão contaminados, os teus funcionários estão contaminados. De quê? De campos morfogenéticos. Fica me olhando, o que é isso? Explica o que é. Você precisa fazer proteção de campos morfogenéticos, que são atitudes, pensamentos, emoções que ficam impregnadas nos ambientes. Né? Por exemplo, eu tenho muito paciente que fala para mim, tenho medo de andar de avião. Né? Não tinha, tenho medo. Eu estou bem, eu entro, eu começo a ter medo. Eu falo, tá. Vamos imaginar juntos? Quantas pessoas andam de avião e têm medo? Elas estão passando medo. Aí o avião passou por uma turbulência, fez mais medo. A cadeira ficou impregnada disso. A cadeira está cheia dessa energia de medo. Se você é sensitivo, você senta lá, você começa a ter medo, não sabe por quê. Pô, eu nunca tive medo. Isso aconteceu comigo. Eu não tinha medo. Uma vez eu sentei e falei, eu estou com medo. Eu não tenho medo. Eu comecei a pensar, eu absorvi o medo de alguém que deixou na cadeira. Nossa, fantástico. E quantas situações não são, né? Às vezes você vai num lugar... Você vai numa sala de espera, você sentou numa cadeira que alguém estava lá. No metrô, alguém estava lá sentado. E no hospital? No hospital. Quantas pessoas eu atendo que foram contaminadas, por campo vibratório, no hospital. Foi tudo bem, cirurgia tranquila, mas saiu contaminado. Então, eu quero levar para a medicina, que há esse tipo de contaminação. Precisa fazer alguma coisa com isso, entendeu? Então, a gente vai. Bom, por exemplo, o que eu falo? Vai andar de avião? Vai. Coloca uma roupa. Imagina um macacão que você não vai se sujar do medo que tem. Já coloca a roupa antes de entrar. Não precisam ser grandes coisas. São coisas aqui no... É mental. Mental, né? Mental. É muito... Se reveste de uma proteção, alguma coisa, né? Então, às vezes dá a impressão que eu não sou médico, né? Porque eu gosto tanto dessa área, né? Mas eu atuo também muito na questão orgânica, né? Então, são mulheres aqui, não sei qual é a faixa, mas, por exemplo, se faltar hormônio da tireoide, você vai ter dificuldade de viver. Então, quero falar da coisa da tireoide. Nossa, tireoide, gente, olha... É a grande maestrina você começar a tomar uma reposição para tireoide é um divisor de águas, eu falo por mim. Você percebeu a diferença? Muito. E o que acontece? Por que não se faz essa reposição? Porque se trata exame. Presta atenção, o exame não vai dar diagnóstico. Então, você que vai no teu endócrino, faz o seguinte, entra no Google, põe lá, sintomas e sinais de hipotiroidismo, que é uma pandemia mundial. Aí você pega toda a lista, checa tudo que você tem, vai com um papelzinho e chega para o médico e fala, eu estou sentindo tudo isso aqui. Ele fala, mas o teu exame está normal, mas eu estou sentindo isso aqui, mas o teu exame... Fica nessa conversa, até ele falar, pô, mas... Entendeu? Vamos acordar. Aí ele fala, tá bom, vou te dar o Puran T4. Não resolve tomar só o T4. É o que todo mundo toma, né, doutor? Não, e umas doses cavalares. Não adianta tomar o T4. O T4 não é hormônio, é um pré-hormônio. Ele precisa se biotransformar, precisa de iodo, vitamina D, vitamina A, selênio. Ele precisa de outras coisas. Então, essa transformação do T4 para o T3 não é bem feita. Então, a pessoa está tomando o T4, o exame está normal e a pessoa está se arrastando na vida. Unha fraca, né? Cabelo caindo. Peso, disposição, energia, libido. Então, o marido quer saber, não dá nem para falar, porque não tem energia para essas coisas. Não sobra, é só estar se mantendo vivo. Vivo, sobrevivência. Né? Aí, quando você repõe também o T3, eu fui chamado no Conselho de Medicina, porque eu fiz acho que uma palestra, alguma coisa, e eu falei que precisava tratar a tireoide com exame normal. E me perguntaram, Rubens, como que é isso? Eu falei, como que é isso? E tinha todos os velhos lá do CRM, né? Eu falei, espera um pouquinho. Mas eles chamaram o senhor para tirar satisfações. Tá. Não para aprender. Não, Tá. Eu falei, peraí, eu sou velho, eu aprendi. A clínica é soberana. Essa é uma frase que a gente aprende. É mais importante o que o paciente está me falando do que o exame. Lógico. Eu olhei para eles e falei, escuta, então o paciente tem todos os sintomas. O exame está normal, não vou tratar? Eles ficaram me olhando como se eu fosse um ET. Não raciocina. Aí eles falaram, você tem razão. Falei, pô, pelo amor de Deus, entendeu? E não é da minha cabeça. Tem muitos médicos já estudando isso aí, mas a maioria não quer nem saber. Você trata, a pessoa melhora, e o endócrino fala, esse remédio é ruim. Mas eu melhorei. É o que eu escuto todo dia. Eu fui no endócrino e ele falou que não devo tomar esse remédio. Eu falei, sim, mas você me trata há 10 anos e eu não melhorava. Esse remédio me saí da minha depressão, saí do meu estado. Então, de novo, hormônio é vida. Hormônio é como se fosse internet. Vou tirar a internet da tua vida. Como é que você vai viver? É sem hormônio.
E hoje, outro dia, eu até comentei com o senhor na consulta que eu vi um médico falando assim, que aquela faixa de normal do exame é baseada em pessoas doentes. Exatamente. Então, como que é o normal? Porque aquilo é uma média da maioria, não é isso, doutor? Não, e quem tá bem não faz exame, né? Você pensar, você tá muito bem, obrigado, você nem chega a fazer, né? Por isso que a gente tem outra tabela. Da onde foi feita essa tabela? Pegaram, então, o auge da vida humana. É de 25 a 30 anos. Jovens, que não tinham nenhum problema de saúde, normais, fizeram os exames deles. E a gente tem essa tabela. Essa é a nossa referência. Ah, tem uma tabela saudável. É uma tabela de otimização. Tá. De 25 a 30 anos. Então, a nossa ideia é sempre levar a pessoa para esse padrão. Entendeu? Quanto é o de hormônio de tal. Por exemplo, a vitamina B12. O normal fala acima de 300, está normal. Mas não dá. O idoso com 300 está mal. Está com Alzheimer. Né? Qual que é o normal? 1000? Uhum. Ah, mas é muito. Depende. A pessoa jovem que está bem, ela está com 800, 900 mil. Então, aí a gente leva a pessoa. E, às vezes, só isso dá uma mudada na característica da pessoa fantástica. Então, a gente usa tabelas de otimização. Não é que a gente trata coisa que não precisa. Isso é a medicina convencional que fala. A medicina convencional quer as pessoas doentes. Sim. Porque o lucro vem da doença. O lucro não vem da saúde. Quer dizer, eu não tomo nenhum remédio. Eu tenho 67 anos, vou fazer 68 mês que vem. Eu não tomo nenhum remédio para pressão, para nada. Só suplementos. A indústria farmacêutica me odeia. Sim. Você é o paciente que eles não querem, né, doutor? Não querem. Lógico. Né? Aí o paciente vem para mim, muitas vezes, com aquele monte de remédio. Aquela lista de 2 folhas, né? Isso, mal, né? E mal. Aí você começa, suplementa aqui e tal. Por exemplo, pressão alta, né? Pressão, hipertensão arterial. Você fala, qual é a causa? Ah, não tem causa. Aí fala, é da essência, quer dizer, como pessoa, da essência. Hipertensão essencial, né? Aí tudo bem, né? Bonito, né? Lindo. Tem que tomar remédio para controlar. Mas pera um pouquinho. Se eu te disser que a grande maioria das hipertensões falta magnésio. Então eu vou falar uma coisa chocante agora. Posso falar? Ai, meu Deus. Por favor. É polêmica. Existem pacientes que melhoram a pressão tomando sal com água. Com certeza. A gente acredita muito Eu sou nisso. entusiasta da água com sal. Mas não é o sal branco, pelo amor de Deus. É o sal marinho, né? O sal... Sal integral, Eu gosto muito né? do sal de Mossoró. É o que eu tenho. Eu tenho paciente que fala, vai usando magnésio, põe sal. Daqui a pouco ele começa a passar mal. Doutor, estou passando mal. Estou tendo sensação de desmaio. Eu falo, a pressão está baixando. Começa a tirar os remédios da pressão. Vai para o seu cardiologista para A mamãe aconteceu isso. Minha mãe, eu falei, mãe, começa a tomar. Ela toma bem pouquinho. Tomava bem pouquinho de remédio. Aí ela falou, minha pressão está baixando. Aí ela começou a tomar um dia sim, um dia não. Só com água com sal. Só com água com sal. Entendeu? Aí você vai falar isso pro cardiologista. Tem aquele Dr. James de Colantônio, né, que eu sigo muito, e ele fala isso. Na verdade, uma das causas da pressão alta é o açúcar, né, que causa resistência à insulina, né, mas um médico numa consulta de 5 em 5 minutos, ele tem tempo para falar disso? Não tem. Não tem, é isso aí. Então, são escolhas, né? São escolhas. Mas é verdade. Bom, hoje com a inteligência artificial, a gente vai revolucionar muita coisa. Ai, meu Deus, eu sou uma entusiasta. Eu também. Eu sinto que assim, não vai substituir, mas vai ser a diferença assim, né? Por exemplo, um advogado e um advogado com inteligência artificial. É outra lógico. Coisa, entendeu? Ele pega Otimiza muito, né? É todo o conhecimento do mundo dentro da sua mão, né? Então... outro dia um amigo meu, ele estava fazendo faculdade de medicina, o professor ensinando uma coisa, ele puxou aqui na inteligência artificial, ele tinha atualização aqui que o professor na aula não sabia. Não deu tempo ainda de chegar. Dizer, terrível, né? Você vai dar aula hoje em dia como? Né? Como é que você vai dar aula? Né? É verdade. Ô, doutor, e aí a gente, só para finalizar o assunto do Alzheimer, então se a gente fizer, por exemplo, essas suplementações... Ajudam muito. Por exemplo, pessoas que já estão num estágio mais, né, mais avançado, é possível, pelo menos a pessoa dar uma estabilizada? Uma melhorada. Qual é a perspectiva com esse suplemento? Então vamos falar de 3 níveis de Alzheimer também, né? Sim. Tem o físico, que tem a ver hormônios, suplementos, dieta, uma série de coisas que podem ajudar. Emocional é importante. O que é emocional? Você tem um problema que você não consegue resolver. Não consegue resolver. E você não encara. Inconscientemente, né? Ou às vezes consciente. Ou consciente, tá. Eu não quero resolver isso. Porque teu marido te perturba muito, mas eu não quero. Deixa pra lá. Daqui a pouco você sai fora. Você não aguenta ver aquilo. Abstrai. Você sai fora. Então, você está fora. Você não precisa mais lidar com aquilo. Como é que você vai fazer? Entendeu? Esses casos são muitos, né? E também vibratoriamente, né? Então, o espírito também, muitas vezes, sofre interferências que também não aguenta, não quer mais viver,
sabe? Não aguenta mais estar aí nessa encarnação. Nessa realidade que é... Por isso que a gente não pode ficar postergando o problema, procrastinando o problema. Você está com uma dificuldade? Vai buscar. Não sei como. Vai buscar ajuda. Por exemplo, eu desenvolvi o que eu chamo de códigos para resolver problemas. Quero que o senhor fale sobre isso, doutor. Código para resolver problema. Então, eu fiquei muitos anos estudando e tal, aí eu resolvi. São 8 códigos. Aí eu peguei esses códigos e falei, apliquei e falei, será que a doutrina espírita me explica? Explica. E a neurociência tem a ver? Tem a ver. E a Bíblia tem a ver? Tem a ver. E a filosofia? Então eu peguei 8 códigos que eu fundamentei em 4 níveis. Na doutrina espírita, na neurociência, na Bíblia e na filosofia. Ou seja, contempla todo mundo. A pessoa que não tem religião, que não quer mexer com isso. E aí qual é a ideia? A ideia é você poder, com esses códigos, olhar para os teus problemas e falar, como é que eu vou aplicar esses códigos no problema que eu estou vivendo? Então, por exemplo, eu trouxe até... por favor. Primeiro, a natureza só traz problemas que podemos resolver. Então, é um código. O problema que você tem é porque você tem capacidade de resolver. Se não vem para você o problema que você não tem capacidade. Insolúvel. Não tem. Tá. A gente pode não conhecer essa nossa capacidade. Aí concordo. Aí vale a pena mergulhar. Mas só vem problema para a gente que a gente tem capacidade. De onde eu tirei isso aí? Pedagogia. Eu tenho uma filha de 11 anos, está lá no 5º ano. A matéria dela é de criança de 5 anos, de 11 anos, de 5º ano. Ninguém está dando lá uma pós-graduação para ela. Não é. Não. Então, a pedagogia nossa entende, embora tem crianças que são mais, mas não importa. No geral, a matéria está para aquela questão. Se nós entendermos que existe uma pedagogia divina, a pedagogia divina também vai fazer a mesma coisa. Não vai ser pior do que a pedagogia humana, né? Então eles olham pra gente e falam, qual é o ano que tá o Cascapeira? Ele tá no pré-primário, tudo bem. Então dá problema de pré-primário pra ele, tudo bem. Entendeu? Não vai me dar um problema que eu não tenho capacidade de resolver. Do Einstein, é igual a MC ao quadrado. Então, olha aí, um código. Quanto mais você se conscientiza que o que vem para você é porque você tem capacidade de resolver, então vai chegar um dia que vai vir uma dificuldade, você fala, que legal que apareceu isso aí, eu não sabia que eu tinha todo esse potencial, entendeu? Até outro dia foi interessante, uma paciente me falou assim, doutor, eu tinha tanto medo de ter câncer, e eu fui numa consulta espiritual. E na consulta espiritual eu falei, olha, eu tenho muito medo de ter câncer. Aí a resposta da consulta espiritual foi assim, fique tranquila, você não tem capacidade para ter câncer. Caramba! Olha, é impactante, né? Ao mesmo tempo, respondeu um monte de coisa. Você não tem capacidade para ter câncer. Então, só vai ter câncer quem tem capacidade de resolver. É óbvio que se eu não coloco a minha capacidade, eu não resolvo o problema. Por isso que eu tenho que ter consciência, em vez de ficar olhando o problema, olhar, o que eu preciso desenvolver? Que capacidade eu preciso desenvolver para poder trabalhar essa dificuldade? Então, aí a vida vai cavocar para você fazer essa mudança. Então, eu fiz um e-book e agora estou fazendo uma mentoria. Nossa, sensacional. Que legal. Então, mentoria são 4 segundas-feiras que eu vou fazer. Mentoria online. Que já é super prática, né? Onde a gente vai mergulhar. São 4 encontros. A gente vai fazer dois códigos por encontro. Olha que interessante. E a pessoa já vai quando que começa, doutor? Começa na última segunda-feira do mês de outubro agora. Acho que é 20 alguma coisa. Tá, legal. Você, uma agora e 3 em novembro. Para dar tempo da pessoa já mudar, já chegar. Chegar no Natal já com... Não, mas isso faz todo sentido, porque às vezes a gente chega lá o Réveillon, cheio de planos pro outro ano. Só que você não mudou nada. Então vai ser o mesmo... Os mesmos... problema desse ano vai estar no próximo. Então, já dá esse start aí. Com certeza. E vai ser assim, online. A gente tem muitas técnicas, muitos exercícios. E para quem se inscrever, eu já vou mandar um robozinho do Ikigai. Olha, o Ikigai é como propósito de vida. E é difícil aquilo lá, né? Tem que ler. É complexo, né? Não, é um robô. Que é um robô? Você vai ter um questionário. Você vai respondendo, ele vai colocando, depois ele te dá o diagnóstico. Então, a pessoa já vai entrar na mentoria já com outra característica. Entendeu? Que legal. Então, fica aí. Depois eu dou o Instagram, pelo Instagram vocês entram em contato comigo. A gente pode... Vamos colocar aqui um QR Code, doutor, que aí já facilita para o pessoal. Legal. Para o pessoal assistir. E, doutor, a gente pode falar um pouquinho de depressão, né? Que a gente entrou... Que é uma pandemia mundial, que talvez até nem se fale tanto, mas hoje todo mundo é diagnosticado praticamente com depressão. Sempre é depressão, doutor? Como que funciona? Então, isso a gente sempre volta para esses
mesmos 4 pontos aí. Eu passei uma fase da minha vida que eu só perdi tudo. Né? Só. Né? E eu já não era moleque. E aí eu fiquei mal. E aí seria diagnosticado como depressão. Teria sido, porque eu fiquei muito mal, né? Perdi 7 quilos, imagina, eu sempre mantenho peso. E aí, mas eu não tomei nada. Eu tinha já técnicas, eu fui na raça mesmo. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante. Porque o que acontecia? Como eu estava sobre uma forte questão emocional de ter perdido tudo, eu tinha perdido profissão, família, lugar para morar, tudo. E eu estava mal. E eu estava muito assediado espiritualmente também. Então eu saquei uma coisa. O que eu estava passando naquela fase? Eu estava com muito... A minha energia estava muito baixa. Então eu cheguei à conclusão, passando por mim, depois de... Isso já faz tempo, estudando milhares de pacientes. Vou falar uma coisa aqui também que eu digo isso, e depois eu fiquei sabendo que numa universidade no Canadá, eles chegaram à mesma conclusão por outro caminho. Né? Não existe depressão como doença. Vou repetir. Depressão não é doença. Depressão é sintoma. Como febre. Então, imagina que você tem o teu filho, está com febre. Aí você leva teu filho para o médico, ele examina, fala, o que é? Síndrome febril. O que você está? Dipirona, todo dia de manhã. Passa um mês, ele com febre, você volta lá, olha, ele continua com febre. Ah, dá dipirona de manhã e de noite. Você vai ficar satisfeito com isso? Claro que não. Porque a febre está dizendo que tem alguma coisa para ser tratado. Você tem que tratar a causa. A depressão é o mesmo nível. Tem uma causa só que leva à depressão. Essa causa tem variantes. Sabe que a única causa? Falta de energia vital. Então, digamos assim, eu faço um desafio. Qualquer pessoa deprimida, qualquer pessoa que está em depressão grave, vamos lá. Se alguém tiver condição de bancar isso aí, pega essa pessoa, vamos levar ela para um spa, um hotel, 5 estrelas, no Nordeste. Refeição balanceada com nutricionista. Vai tirar todas as porcarias. 6 refeições por dia. Massagem 2 vezes por dia. Sol. Trabalho psicoterapêutico todo dia. Trabalho espiritual todo dia. Então eu vou cortar todos os gastos de energia e vou subir a energia. Olha, em um mês a pessoa cura a depressão. Não importa o nome da depressão. Aí o psiquiatra, mas é falta de serotonina. Eu falei, por que falta de serotonina? Porque o cérebro não tem energia para produzir serotonina. Por que aqui acabou a luz? Não tem energia lá fora. Então, nós precisamos de energia para produzir serotonina, dopamina. Então, meu conceito é completamente diferente. Depressão não é doença, é sintoma. E a única causa é falta de energia. Então, quando o paciente vem com depressão, vamos analisar. Fisicamente. Uma vez uma paciente chegou para mim e falou, eu estou deprimida. Eu falei, como é que você está comendo, né? Por que você come? Doutor, eu estou em regime, né? Se vocês conhecerem alguma mulher que não está em regime, vocês me apresentam. É verdade. De manhã eu só tomo um cafezinho preto com 2 colheres de açúcar. Aí depois... Não, com adoçante, né? Não, açúcar eu tomava. Era com açúcar? Foi para dar energia. Tá. Tudo bem. Depois dá o rebote, é pior. No almoço. Depois não como nada, aí faço um jejumzinho. Aí eu almoço. Almoço umas 2, 3 folhas de alface, umas 4 ervilhas e um bife na sombra. Eu falei, bife na sombra? Eu pego um bife, ponho um holofote e ele põe a sombra do bife na minha salada lá. Adorei, gente! Escutar. Bife na sombra. Legal. À tarde eu tomo um chazinho e à noite já comi o dia inteiro. Eu falei, você não está deprimido, você está com fome. Teu cérebro não tem energia. Tem gente que está deprimida porque não come o suficiente que precisa comer, pelo amor de Deus. E quando come porcaria. Então o cérebro está inflamado. Inflamação cerebral, depressão. Sim. Depois, emocional. Tem uma mágoa, um troço lá que gasta energia o tempo todo. Perde energia. Eu gosto da metáfora. Você tem uma casa com uma caixa d'água, não tem água. Você chama o caminhão-pipa, ele enche a caixa d'água de você. Daqui a pouco está de novo. Você não tampa o furo, vai ficar sem água. Então, emocional. Precisa tratar emocional. Precisa saber aonde que você está perdendo energia no emocional. Mental. Qual é o sistema de crenças? O que você pensa? Quais são os padrões mentais que te trazem perder energia? O raciocínio faz muita besteira. É espiritual. Então, tem que olhar os 4 níveis de ganho e perda de energia. É uma avaliação contábil. É uma avaliação contábil. Quanto você ganha, quanto você gasta. Se a pessoa começar a ganhar mais do que gasta, ela fica no lucro. No lucro, você tem saúde física, emocional e você não tem depressão. Então, tem muita gente que vem lá com depressão, tomando remédio 2 anos. Eu falo, vamos tratar a tireoide? Em 15 dias, acabou. Porque a tireoide é
energético, é a grande causa. E por que o psiquiatra não deu? Porque o exame estava normal. Então, tem muito caso. Doutor, eu estava com depressão há 2 anos, tomando um monte de antidepressivo. Eu só me dei um remédio da tireoide, com um exame normal, até fiquei desconfiado, meu marido brigou comigo, aquelas coisas, né? Mas em 15 dias eu estou outra pessoa. Falei, lógico, você não tinha energia química do hormônio. Homem deprimido tem que tratar testosterona. Testosterona quando falta testosterona, o homem fica deprimido. Um senhor me procurou. Falei, doutor, é o seguinte, eu vim aqui, como última instância, sempre assim, né? Eu não aguento mais minha depressão. Eu não aguento uma depressão, porque eu não aguento... Olha, eu tenho uma qualidade de vida boa, tenho família muito boa, eu tenho uma ótima condição financeira, eu não preciso trabalhar, eu tenho tudo de bom. Eu não aguento essa tristeza, esse mal-estar deprimido. Eu tomo um monte de remédio. Porque muitas vezes é uma apatia, né, que a gente Não, apatia é falta de energia. É o corpo fazendo... Porque às vezes a pessoa pensa numa tristeza, mas não necessariamente você está triste com alguma coisa, você só não vê graça em nada. Aí eu falei, aí conversamos, o que foi? Aí vou também uma coisa polêmica. Ele teve lá uma hipótese de um câncer de próstata, tirou a próstata e tiraram o hormônio da testosterona dele. Ele falou, doutor, eu vou me matar. Eu não aguento viver isso. Eu falei para ele, olha, existem teorias que diz que não é a testosterona que causa câncer de próstata. É uma outra teoria, tá? Mas eu não posso te dar testosterona se você não entender, porque o teu médico vai mandar me fuzilar, vai me te denunciar. Mas se a gente fizer um acordo legal aqui, você entender, assinar aqui... Eu falei, doutor, entre me matar e usar testosterona, eu prefiro usar testosterona. Eu falei, tudo bem, você está entendendo? Mas eu expliquei. Usou testosterona e saiu da depressão. Por quê? Porque zeraram a testosterona dele. Lógico. Homem sem testosterona é complicado. É complicado. Você entendeu? Então, e a menopausa também, né, doutor? Também, mesma coisa. Falta estradiol para mulher, falta progesterona. Aliás, progesterona é o hormônio da deusa, né? Eu já falei isso aqui. Não falou. Eu tenho um vídeo que viralizou, que eu chamo Progesterona, hormônio da deusa. Eu explico ali como quero funciona. assistir, hein? Tá lá no meu canal, no Saúde Funcional Vida Plena. Então, depressão, você precisa fazer uma contabilidade. É uma empresa... Assim, o que é uma depressão? É uma empresa em recuperação judicial. O que ele faz? Não pago ninguém, não quero falar com ninguém, quero ficar quietinho no meu canto, não posso perder energia, porque se eu perder energia, eu vou à falência. Então, o corpo tem mecanismos de defesa. Você começa a aumentar a energia, você sai da depressão. Faz sentido o que eu estou falando? Total. Então, depressão não é doença, é uma hipótese que eu já escrevi no livro que eu escrevi, eu coloquei isso aí, e eu falo, não é uma doença. Não adianta você tratar o sintoma da depressão. Você tem que tratar a causa. E a causa é fazer um equilíbrio energético. E se a gente também não entender que há todo um mercado atrás da venda dos remédios... lógico, é que muito cruel a gente às vezes falar, não é possível. Mas o Rio Sena, na França, tem muito... Se você tomar aquela água lá, você fica sem depressão de tanto remédio depressivo que tem. Porque as pessoas tomam, né? E saem pela urina e vai para os rios. E está cheio de hormônio antidepressivo. TT deve ter um monte também, né? É que não dá nem para medir o TT, mas tudo bem. É muito interessante. Então, a pessoa, às vezes... Outro dia eu estava falando com um amigo nosso, do meu marido, ele falou, porque aí eu fui a mãe dele tinha morrido, assim, teve um câncer, e acho que em 2 meses descobriram e ela faleceu. E aí ele estava no médico, aí estava triste, porque a mãe morreu. Claro, lógico. Não, vai... Aí... O médico deu um antidepressivo. Quer dizer, então, se você não entende que a tristeza também faz parte... Né? Ele estava num luto, gente. Né? Não tem... Então, você vê que é uma coisa uma medicalização do sentimento também, né? Impede a pessoa de entrar em contato. Exatamente, com certeza. Não, mas é lógico que você não pode ficar no luto 2 anos, né? Lógico. Sim, sua vida tem que prosseguir. Mas o que acontece? O luto, você perde energia se você não administrar. Principalmente porque... tem que olhar o lado espiritual, né? Então, é muito comum. Enquanto pessoas não saem do luto, por quê? Porque o desencarnado está lá, grudadinho. Isso é muito comum. Eu encontro muitos aí. Ô, doutor, e como que o senhor trata, por exemplo, essas questões? Como o senhor aborda numa consulta por exemplo, médica? A pessoa ela é evangélica ou ela não tem nenhuma espiritualidade. Como que o senhor aborda isso na consulta? O meu dia a dia diz o seguinte, a pessoa pode até ter uma outra conotação religiosa, mas a parte espiritual todo mundo aceita, entendeu? Claro, todo mundo.
Eu tenho raríssimas pessoas que não se abriram para uma visão mais metafísica. Tá. Eles podem olhar, eu sou evangélico. Tá bom. Outro dia, uma senhora me procurou com um diagnóstico que ela estava tendo um diagnóstico psiquiátrico. Estava tendo esquizofrenia. Uma senhora, assim, muito simples, né? Muito, sofrendo muito. E aí comecei a conversar com ela. Mas o que está acontecendo com você? Desde quando? Ah, doutor, desde que meu marido se separou de mim. E como foi essa separação? Ah, doutor, sabe como é que é? Teve uma sirigaita é coisa antiga, né? Não sei se vocês conhecem. Com certeza. Que aí ficou no meu marido lá, e a gente tinha uma vida ótima. Depois que ele foi lá, e ele ficou com ela, e eu comecei a ficar perturbada, minha memória, eu não consigo dormir, eu fico agitada, eu fico com medo, pensamento. Eu falei, né, como é que eu vou abordar? Aí comecei a falar para ela, então, a senhora acha que podem haver, porque eles chamam de demônios, né? Sim, sim. Pode ter demônio envolvido. Ah, doutor, eu acho que aquela mulher mexe com essas coisas aí, entendeu? Sei. Então, e o que eu acho que ela faz oração invertida. Os evangélicos falam oração invertida. O que é oração? Eu mandava vibração negativa. Sim. Eu falei, a senhora não está doente, a senhora está sob interferência de oração invertida. Entendeu? Eu falei na linguagem dela. E eu acho que tinha mais coisa ali pesada, né? Mas vai para o seu pastor, faz oração, pede para o Espírito Santo vir, limpar essas coisas, afastar essas energias para a senhora, porque senão vai ficar tomando remédio. Mas era nítido, era claro. É mesmo porque é uma coisa que surge assim, já numa idade mais madura, sim, não é fala, normal, gente, né? Não é normal. E tem o ponto, é o gatilho. Quer dizer, o marido ficou enfeitiçado e ela também. Quer dizer... Pô, percebe? Então, quando é que a psiquiatria e a psicologia vai se abrir para isso? Pô, é só ver. Demorou, né? Acho que já está demorando demais, né, doutor? Por isso, então, olha, por exemplo, os problemas nos encontram ou nós os buscamos. Então, nossa alma precisa evoluir. Então, ela vai encontrar problema para você. Ou você fica quietinho e o problema aparece, ou você vai atrás, num curso, numa coisa, numa mentoria para resolver as questões. Ou o problema te encontra. Então, esse é um código. Só que não é uma estação de férias de veraneio, né? Você tem que escalar. Você tem que escalar, tem que evoluir, né? Aliás, diz, né, que a doutrina espírita ou é uma prisão, ou é um hospital, ou é uma escola, né? Então, por exemplo, quem quer ficar na prisão? Alguém quer ficar na prisão? Não. Quem quer ficar no hospital? Não. Quem quer ficar na escola? Não adianta ficar só no recreio. Sim. Não, pessoal, vamos para a escola no recreio. Não vai dar. Vai ter que fazer aula também. E a coisa, entendeu? E assim, muita coisa está ajudando a gente a acelerar, né? Então, por exemplo, a inteligência artificial vai ajudar muito a gente a evoluir espiritualmente. É óbvio. Sim. Vai facilitar muitas tarefas, muitas coisas, para a gente cada vez mais ter o autoconhecimento. E para mim não tem jeito. Nós somos uma alma que está vivendo o corpo físico. Não é o contrário. Sim. Então, precisa colocar esse tipo de raciocínio que eu coloco em tudo. Qualquer coisa que aconteça, tem que ter o raciocínio também espiritual. É porque aquele esquema que antes era mais comum, o Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, hoje eu acho que não tem mais espaço para isso, né? Você tem que ir atrás do autoconhecimento, de você estudar, evoluir, para você também tratar a sua família, né? Mas na física quântica tem uma conotação interessante. Você faz um objetivo, por exemplo. Eu também faço objetivos e metas, né? Quando você faz aquilo, mentaliza, sente, aí solta. Então aí seria soltar. Não é deixar a vida me levar, mas solta. Não, sim, mas você vê que a pessoa tá aí, eu vou vivendo esse dia. Um dia de cada vez. Não sei, não procuro nada, não estudo, né? E eu tenho colegas colegas excelentes médicos, mas que estão ainda no tradicional, né? Quer dizer, fica lá no tradicional, fica aquela vida. Eu desde moleque, eu não aguento ficar no tradicional, né? Eu sempre fiz coisa proibida, né? Sempre, Eu estudei medicina chinesa em 1988. Era proibido para os médicos fazer acupuntura. Era proibido? Era proibido. A gente fazia escondido. Né? Hoje eu tenho que fazer umas coisas escondidas, entre aspas, né? Posso falar, né? Porque senão... Sim, né? Você ainda tem um conselho que te regulamenta. Não, entendeu? Quando eu trabalhei 10 anos com psicoterapia transpessoal de regressão de vidas passadas, era proibido fazer regressão. As psicólogas até hoje são proibidas de fazer regressão. Como que é isso?
Da onde vem isso? O sistema, né? A gente sabe que tem um sistema que não quer que as pessoas evoluam, que as pessoas cresçam, né? Que às vezes fala assim de sistema, fica parecendo uma teoria de conspiratória. E não é, né? Ele está aí para que é só você ter olhos de ver. Agora está muito mais claro, né? Com que a gente está vivendo algumas coisas absurdas, né? Sim. Doutor, e criança, hein? O senhor atende também criança? Como que é o tratamento com criança? É a mesma abordagem? Outro dia veio uma mãe trazendo o filho lá, tinha acho que uns 6, 7 anos, era um anjo, sabe? Um olhar, um anjo, que não estava se identificando na escola, estavam dizendo que ele era meio, entre aspas, com déficit mental, essa coisa toda, e olhando, um olhar, eu falei, vai trocar de escola, porque já estão olhando ele, estão pondo limitação nele. Ele era um avatarzinho, ele era uma pessoa super dotada. Né? Aí mudou de escola sem essa conotação da doença, o menino saiu. Então, o que é autismo, por exemplo? O autismo tem várias... sensacional! Tem várias características. Hoje em dia tem um equipamento, depois preciso passar para vocês, tá? Um amigo meu tem um equipamento alemão que faz tratamento à distância. Tem ajudado o autista que não fala em 3 meses. Tá? Então, Nossa, meu Deus. Qualquer outro tipo de... É alemão. Os alemães são feras, os russos também. Mas então o autismo. Eu perguntei de novo, né? Porque a gente tem a oportunidade de fazer consultas espirituais. Eu perguntei lá, o que é autismo, né? Aí a resposta veio. São seres que vêm de muito longe e estão se adaptando aqui. O que é isso? Se você não acredita, me perdoe, vida em outros planetas, não dá para a gente conversar. Nem me procura. Não dá. Não, pelo amor de Deus. É uma coisa óbvia, né? Meu Deus. Então, são seres que vêm... Como assim? Seres que vêm de outro planeta. Aliás, eu já trabalho com isso há muito tempo. Então, o que são? São ETs que né, eu costumo dizer, eu não entendo muito bem, mas assim, a nossa linguagem do computador é o Windows e o pessoal usa o Linux. Aí fica incompatível a conversa. Não conversa. Você não consegue pôr no computador que só tem o Windows, pôr, sei lá, outra coisa. É só você... Quando eles conseguem adaptar essa conversa, fica pronto. Entendeu? Então, mas tudo é limitação. É como se esse equipamento fosse um decodificador, assim? Alguma coisa. Então, a gente precisa entender... Por exemplo, me falar também, a partir de 2025, presta atenção, a partir de 2025, todas as crianças nascerão telepáticas. Já tem muita criança telepática. Já tem muita. Quando eu trabalhei com regressão, isso eu estou falando de 93 a 2002, 10 anos. Naquela época. Uma vez uma mãe falou assim, meu filho não come. Normal. Eu falei, não come, meu filho. Eu falei, mas como é que... Não, ele é saudável, não fica doente, forte, bonito, mas ele não come nada. E como era um grupo, e tinha muitas pessoas sensitivas, de repente uma pessoa vira assim e pergunta, escuta, na tua casa, as frutas apodrecem rápido? Todo mundo falando do filho que não come, ela faz uma pergunta dessa. Ela falou, sim, é impressionante, eu compro uma fruta boa, no dia seguinte já está podre. Eu falei, então, o que ela percebeu? O menino olhava para a fruta, puxava energia. Olha. Se alimentava o quê? Da energia, não sabe como. Da energia vital. Eu estou falando, imagine. Nossa, essa foi sensacional. Então, eu vi muita coisa assim, entendeu? Então, muitas vezes eu falo para a criança, eu estava atendendo outro dia um casal amigo meu, que ele tem um filho com autismo severo. E o menino estava brincando e tal. Aí, conversando, explicando, falando outras coisas, aí a mãe falou assim, então, outro dia que a gente foi na casa do meu irmão, o menino que estava brincando quietinho começou a gritar. E como ele grita aparentemente sem nenhum motivo, eu falei, para um pouquinho. O que tem seu irmão? Meu irmão tem diagnóstico de esquizofrenia. Ela falou, meu irmão fez um link com o irmão, o menino captou a energia e começou a gritar. O que é esquizofrenia? Tem componente espiritual. Então eu falei, para, olha aí. Por que ele gritou agora? Ele estava brincando no chão quietinho, porque fez a sintonia. E percebe? E se você não tiver um olhar, isso passa desapercebido. Passa batido, né? Então, o autista tem. Se você tira glúten e leite, melhora 50%. Eu ia perguntar disso. 50% melhora glúten e leite. Trata o intestino, melhora mais 10%. Vê as questões da vida intrauterina, melhora mais 10%. Trata a parte espiritual. Talvez você complete o ciclo. Né? Tem muita coisa para ser tratada. Então, é um ser, a alma, que às vezes resiste a estar aqui. Então, precisa ter toda uma conversa. Uma vez, quem que foi que falou isso para a mamãe?
não sei se foi o Chico, que a criança autista você tem que ficar chamando ela, porque ela não quer estar aqui. Pronto, é isso aí. Ela não quer estar aqui. Ela fala, não, aqui no planeta Terra. Porque é autista doido, não quer isso aqui, não. Não, é autista de um grau de suporte maior, né? Porque hoje a gente tem um diagnóstico do que seria antigamente uma criança agitada. Você já tem eu era nervoso. Não é isso, eu era nervoso. Eu tava calmante. Se eu for olhar hoje, eu tinha lá. Você já estava com Alzheimer faz tempo. Ou com espectro autista, né? Um TDAH, uma coisa assim, né? Com certeza. Mas imagina, eu era nervoso. Ela me dava comital para tomar anti-epilético. Cheguei a tomar anti-epilético. E não pode falar essas coisas. Vai no médico que tomou anti-epilético. Né? Mas eu já resolvi, tá? Isso aí. Já passou essa fase, né? Mas a alimentação é uma coisa muito séria, né? Certeza. E é difícil convencer os pais, né? Porque você fala, o leite, mas tem cálcio, tem isso, tem aquilo. Como você vai tirar? Tem proteína. Mas, assim, é uma decisão que o senhor falou, né? A mesma coisa no meu caso. Vai falar para uma criança não tomar determinado alimento, só que é a opção de cada um, você fazer aquele além, né, do que já está aí para todo mundo sabe, né? Não, mas eu pergunto, né, o cálcio é bom poço? O elefante toma quanto de leite todo dia? Sim. Né, para ter aquele osso lá. Ele toma leite tá onde? Quer dizer, não é, o cálcio vem do mato. Do mato, o leite não traz. Mas existe todo um sistema, né? Sim, lógico. Em tudo a gente acaba esbarrando em interesses, né? Que nem sempre são os melhores, né? Não. Exatamente. Né? Então, veja. O senhor depois vai falar, né? Vamos falar do bastão? Vamos. Eu não sei como é que está o tempo aí, por isso não, que temos ainda uns 20 minutos. Então, nós aprendemos na escola que existem três níveis, né? O físico... Não, desculpe. A matéria... porque eu perdi agora. 3 níveis de matéria, né? O líquido, o gasoso... 3 estados de matéria. O físico, o gasoso e o líquido, né? Como o gelo e tal. Só que tem um outro estado de matéria que não foi ensinado pra gente, que é o plasma. O plasma é o 4º estado da matéria. Tudo que existe no universo é 90% plasma. E o que é o plasma? É uma reunião, é uma fusão de 2 tipos de energia. A magnética, que tem a ver com ímãs, e a gravitacional. Essa fusão libera a energia plasmática. A energia plasmática, tudo que existe vem da energia plasmática. O teu corpo é 90% de plasma. O Tesla já começou a desenvolver algumas coisas nesse sentido, não deixaram, né? Energia livre, aquela coisa toda. Depois um iraniano conseguiu desenvolver algumas coisas do Tesla. Dentre as coisas que ele desenvolveu, que ele está desenvolvendo, uma delas é o que ele chamava de caneta da saúde, que é uma reação química, digamos assim, para explicar, que fica liberando energia plasmática o tempo todo. Como ele ficou com medo de acontecer a mesma coisa com o Tesla, né, que foi perseguido, etc., ele liberou na internet para todo mundo os conhecimentos dele. Então, no mundo todo, começaram a desenvolver as técnicas dele. Se você jogar tem gente que faz em casa, através de cobre e tal, chamado copo da vida. O copo da vida, o pessoal faz, energiza uma água lá, cura um monte de coisa. Tem gente, uma senhorinha de casa fazendo lá e tal. E algumas pessoas aprofundaram nessa tal de caneta da saúde. Aqui no Brasil, um amigo nosso agora, o Zeno, que é uma pessoa fantástica, não é da área de saúde, mas é um estudioso de várias coisas, começou a estudar essa questão, né, da energia livre, como é que faz, e foi desenvolvendo, aqui no Brasil, os que a gente chama de bastão de reposição plasmática. Isso, bom, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. É melhor do que do iraniano. O iraniano não funciona como o dele. Então, são bastões de energia. Acho que dá para vocês verem aí, né? Dá, sim. Tem vários tipos. O que tem aqui dentro? Aqui dentro tem um líquido que fica fazendo uma reação, liberando energia plasmática o tempo todo. O tempo todo. Então, aqui dentro... Então, claro, tem um cristal, né? Tem um líquido aqui. Isso gera. Quanto que gera de energia plasmática? Eterno. Infinita. Infinito. Isso aqui não tem pilha, não tem carregar. Não. Isso aqui é um repositor de energia livre plasmática. O nosso corpo é 90% de plasma. O nosso corpo é 10 vezes maior do que o físico. Então, se você tem uma questão emocional, uma questão mental, ou mesmo orgânica, ou mesmo vibratória, o teu plasma pode diminuir, que é a energia vital. Sim. Então, quando diminui, você tem dor.
você tem doenças, você tem depressão, porque você tem menos energia plasmática. O que isso aqui ajuda? Tem outras coisas que ajudam. O passe, o reiki e outras coisas, né? Mas isso aqui é como se fosse um amplificador da reposição de energia. Se você tem dor, nós vamos fazer um teste com você agora, daqui a pouquinho. Então, isso tem todo um estudo, né? Isso que é legal falar para as pessoas. Não é achismo, não é que alguém veio com essa ideia à noite, não é? Baixou lá. Tem estudo que embasa isso, né, doutor? Não, esse meu Zeno, que é meu amigo, eles fizeram, já estão há alguns anos fazendo isso aí. Eles pegaram, por exemplo, 10 pessoas idosas, com artrose de joelho, que não tinha mais o que fazer. E se submeteram ao tratamento e fizeram um antes e depois da tomografia voltou a cartilagem. É óbvio que nenhum médico pode ouvir isso aí, porque eles vão falar que eu sou charlatão. Não estou falando eu. Eles têm provado lá. Eu não tenho nada provado. Tem provado lá, antes e depois. Se você acredita ou não, não importa, está lá. Entendeu? Então, o que é isso aqui? Nosso corpo é plasma. Então, se eu faço a reposição de plasma, eu posso, teoricamente, melhorar tudo. Mas é 100%? Não, porque tem gente que não recebe. Tem gente que vai tomar um jorei, por exemplo, e não recebe o jorei. Porque tem todo um padrão de pensamentos, emoções, que põe uma cúpula de proteção, entre aspas, não recebe o jorei. A pessoa toma um jorei, a outra toma um jorei. É resistente, né? Tem uma resistência, e tudo bem. Então, claro que não é tudo para todo mundo. Sim. Mas se você está aberto, por exemplo, eu vou fazer uma terapia à distância. Tem muitas pessoas que falam, nossa, depois disso eu melhorei, eu me senti melhor. Então, às vezes a pessoa vai lá, na clínica, eu estou com uma dor, fala, podemos fazer uma aplicação?zinha aqui? Vai mentalizando, faz uma mentalização. Pode ser sugestão. Não importa. Não interessa. Se sugestão curar, tudo bem. Lógico. Eu não estou preocupado em provar, né? Mas se sugestão curar, ótimo. Aí você faz a aplicação, às vezes minutos. A pessoa fala, mas cadê a dor que estava aqui? Né? Então, é surpreendente. Isso é uma novidade que já existe no plano espiritual, se você não já existe no plano espiritual, que já está chegando aqui. Como outras coisas, né? A Medbed, que vocês já ouviram falar. Tem muita coisa que já está chegando. Então, não tem jeito. Vai ter que, aliás, a orientação que a gente tem lá no lugar que eu vou, espiritualmente, diz que o futuro, a medicina, vai ser toda frequencial. Frequências. Então, minha esposa, por exemplo, ela desenvolve cartões, tipo cartão de crédito, que põe ali informações, aí você fica no corpo com ele fica mandando energia. Então, eu tenho muitas crianças ansiosas que ficam com o cartãozinho lá no bolso. Incrível. Como se fosse aquelas placas púrpuras da mamãe, né? Era uma placa que energizava, né? Mas ali você põe informação. Põe a informação que você quer. E põe hormônio, põe tudo. Então, no futuro vai ser tudo frequencial. Então, a gente já está desenvolvendo. Porque o hormônio ele tem uma frequência também que é própria dele. Tudo é frequência. Tudo é frequência. Né? Então, aliás, agora... falar aqui, nem sei se eu podia dar um spoilerzinho, ela está desenvolvendo, assim, perfumes que curam. Olha. Que nos perfumes vão ter frequências de cura, de florais, de medicamentos. Imagina um perfume que tem testosterona frequencial. Olha, que incrível. É como se fosse aquela fitoenergética? É energia mesmo, entendeu? É energia. Mas você pode colocar... É um veículo, né? O perfume é o veículo. Onde você vai ter uma informação, entendeu? Como os cartões. Incrível, né? Tem muita coisa. Então, o futuro a gente vai ter que se abrir para isso. Imagina, você vai chegar e falar que isso é possível. Acho que por isso, né, doutor, que a música ela é tão curativa, né? Porque a música ela é frequencial, né? Exatamente. Então, as pessoas, muitas vezes quando o pessoal vai na nossa casa espírita lá e tem o trabalho musical, todos eles acabam falando da música, né? Que aquilo muda a frequência da plateia, tal, é muito importante, né? Depende da música também, né? Depende da música, lógico. Lá as músicas são muito agradáveis, digamos assim, né? Sim. Mas tem outros lugares que a música justamente leva as pessoas... Exatamente. Sim. Porque escolha, tem frequência na música tudo. também, Lembra né? que eu falei do ventilador? Tudo é frequência. Sim, então, tudo subindo a nossa frequência, a gente fica menos atingível. Baixou, a gente fica mais suscetível. Desde a bactéria, do vírus, até o pensamento. Sim. Até frequência de outras pessoas, né? Que você acaba se misturando, né? Muitas vezes, Não, com né? certeza. Eu acho que essa coisa, por exemplo, de uma infecção oportunista, quando a pessoa já está mais vulnerável, né? Você vira o pessoal fala, mas depois que eu tive tal coisa foi uma ladeira abaixo. Pois é, porque é uma ladeira abaixo mesmo. Abriu, né? Abriu. Eu gosto de uma metáfora que eu uso, que é o hacker espiritual. O hacker, ele entra no teu computador, né? Então, existe um hacker do pensamento de alguém vivo ou não, chega até você. Se você tiver com firewall
E os vírus legais não entram, mas se baixar, ele entra, entendeu? Então, nós somos muito atacados por hackers. Sim. Falando mais assim da parte espiritual, para você que já conhece, antigamente a pessoa chegava no centro, assim, né? Que tinha um encosto, né? Dava até para ver hoje. A pessoa chegava, tira o encosto. Hoje, a tecnologia do outro lado mudou. Hoje eles usam o WhatsApp mental. Usam uma ideia, você abre uma ideia, você acha que é a tua ideia, você abre, aí o cara vai lá, instala um robozinho lá, instala um spy, e daqui a pouco você está à distância, não precisa... Olha... Por isso que hoje em dia precisa olhar bem, porque olhou e falou, não estou vendo nada aí. Não está vendo nada, não quer dizer que não tem. Porque às vezes é um micro, né? Um negócio microscópico até a parte espiritual, e comandando, é um chipzinho. Chipzinho. Vai mandando as informações, sim. E aí, se um hacker entra no meu computador, olha que eu gosto de uma metáfora. A gente não abre todos os e-mails, né? Você tem vou abrir todos. Não. Você olha e fala, isso aqui não vou abrir. Mas a gente abre todos os e-mails mentais. A gente tem o mesmo critério que eu tenho para não abrir o e-mail do computador, eu tenho para não abrir o meu e-mail mental. Sem dúvida. Eu estou aqui, vem uma coisa. Nossa, será que eu vou ter um problema? É um e-mail mental, não vale a pena. Por que eu vou abrir? Deleta, nem abre. Sim. Você abriu aquilo, você começa o diálogo interior. Que não é só um diálogo interior, tem fora, né? Esse diálogo vai te levando a outras... Mexe em hormônios, mexe com tudo. Daqui a pouco você está mal, porque você abriu um e-mail mental. Então, eu digo, não abra. E como que não abre esse e-mail, doutor? Primeiro, você tem que ter o mesmo conceito do e-mail do computador, né? Então, assim, qualquer pensamento... Bom, então vamos lá. Como é que... Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu preciso olhar o pensamento como se não fosse... O pensamento não fosse uma coisa intrínseca minha, né? O pensamento eu posso olhar de fora. Então, digamos que eu pudesse olhar o pensamento como um objeto de fora. Eu estivesse fora olhando o pensamento. Então, o pensamento vem e fala, esse aqui eu quero, esse aqui não quero. Eu não posso, simplesmente porque eu pensei é meu. Não dá mais para pensar. Não pensamento. Aliás, nós temos cerca de 50 a 60 mil pensamentos por dia. E se eu te disser que 70% não é nosso? Nossa, é bastante. É muito. 70% do que a gente pensa... Sente fisicamente e emocionalmente, não é nosso. É muito. É muita coisa. Para não dar atenção. Rubens, da onde você tirou isso? Tá bom, então vamos lá. Eu vou me baseando. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu não lembro o número, que o Kardec perguntou para os espíritos. Os espíritos interferem em meu pensamento? Eles responderam, muito mais do que vocês supõem. Aliás, vírgula, frequentemente são eles que vos dirigem. Eu fiquei pensando nessa pergunta. Aí eu vou fazer um raciocínio matemático, né? Como eu fiz lá no centro, matemático. Se eu dissesse para vocês, olha, uma coisa acontece sempre acontece. Quantos por cento eu colocaria? 100%. 100%? Tudo bem, ficou claro. Frequentemente, quantos por cento seria? Uns 80. Eu digo 70. Então a resposta é assim. Os espíritos interferem no nosso pensamento? Só 70% das vezes. Então, se é 70% das vezes, eu não posso deixar de olhar para isso. Eu estava numa aula de saúde mental nas empresas, de uma grande instituição de São Paulo aqui, psiquiatra lá, doutor fulano e tal. Ah, como é que a gente lida com um paciente esquizofrênico na empresa? Começou a falar como é que lidava, tal. Aí eu falei, escuta, deixa eu falar uma coisa. E se o paciente esquizofrênico for um paranormal? Eu nem entrei na questão. Né? Eu falei, era a quarta aula, eu falei, vou queimar meu filme. Tudo já bem, vou. né? E se ele for um paranormal? Ah, Rubens, nós entendemos, mas isso a nossa ciência não estuda essas coisas. Eu falei, quer dizer, a gente tem um elefante no meio da sala e ninguém vai olhar para ele. Vamos fingir que não está. Pô, se 70% do esquizofrênico pode ser de paranormalidade dele, ninguém vai ver isso aí? Ninguém vê. A psiquiatria clássica não vê. Não, eles até entendem. Tem espiritualidade, vão na igreja, vão no centro, mas não levam pro dia a dia. Então, às vezes eu brinco, quando eu faço palestra no centro, a gente tem que tirar essa questão da espiritualidade do centro. Sim. Tem que levar para a empresa, tem que levar para casa, tem que levar na rua, tem que ficar o tempo todo. Até porque nem sempre a pessoa vai procurar por conta própria, ou se procurar, muitas vezes ela não vai no lugar sério, né? Ela fica pior do que ela já estava. Isso é importante. Né? Então... Que ela é levada, né? Fora aquelas que precisam que não conseguem chegar, né? Exatamente. Então, você trazendo para a ciência médica, você vai contemplar mais pessoas e vai beneficiar mais pessoas também, né? Um dia eu vou encontrar alguém de organização hospitalar que tenha uma cabeça aberta. Eu vou falar, faz o seguinte, vai no pronto-socorro, põe um sensitivo
na frente. A pessoa vai chegando, ele fala, você vai para lá, você vai para lá. Entendeu? Sim. Você vai economizar uma grana preta. Eu brinco assim. Você centro, você hospital. Toma passe, vai tomar passe. Eu brinco que eu estou processando o meu plano de saúde. Tá? Processando. Porque eu pago alto, né? E 4 noites, no ano de 2022, 4 noites eu acordei muito mal. Acordei com dor no peito, com angústia. Podia estar com sintomas de infarto. Sim. E eu falei, eu posso estar infartando. Sou médico, velho, estressado, né? Posso infartar. Antes de ir para o hospital, isso é madrugada, eu vou fazer o meu mantra para saber se isso é meu ou não. Aí eu fiz o mantra, né? E daí 5 minutos, passou tudo, eu voltei para dormir. Se eu tivesse ido no hospital, o médico ia falar, Rubens, está doendo? Vamos fazer... Não deu nada eletro, mas eu preciso fazer exame de sangue. Vamos te internar. Vamos internar. A primeira 2 dias você vai ficar na UTI. Então, no mínimo, eu ia ficar 3 dias gastando uma grana preta. Então, eu economizei 12 diárias de UTI do meu convênio e eles não me dão nenhum descontinho. Não é possível. Foi 4 vezes aconteceu. O senhor ia ganhar até poderia ganhar o diploma do paciente do ano. Não, entendeu? Eles não fazem nada. Então vai chegar um dia que eles vão entender que vai economizar muito dinheiro. Aliás, eu estou entrando em um convênio, eu estou pondo uma proposta de trabalhar depressão, porque depressão é um problema sério, como você estava falando, para as empresas. Mas usando esse modelo de 4D, né? 4 dimensões, para que as pessoas aprendam, vamos tratar a tireoide, vamos mudar a alimentação, vamos perdoar. Você perdoa, você sai da depressão. Você não perdoa, você fica amarrado numa toxina. Né? E vamos olhar a parte espiritual, não religiosa, vamos olhar a parte espiritual, vamos se proteger. Eu tenho certeza que eu vou ajudar muita gente nas empresas, porque eu tenho muita gente deprimida. Né? Os ambientes, hoje em dia, corporativos, estão muito pesados. Não, o senhor falou esse lance da cadeira, eu não vou esquecer nunca mais, porque é verdade. Às vezes você vai trabalhar no lugar, sei lá, a pessoa... Eu escuto muito isso dos pacientes. Eu estou trabalhando na minha casa, eu estou rendendo. No dia que eu tenho que ir na empresa, meu Deus... Olha, assim, de 10 pacientes, 9 falam isso. Então, você vai pedir para eles colocarem uma roupa de proteção antes de trabalhar. Mentaliza uma roupa de proteção. Vamos ver o que acontece. Acontece. Isso já é... Põe uma roupa de proteção e você vai vestido com um macacão de energia luminosa, tá? Que não te contamina. Fantástico. Vamos ver. Aí você vai a pessoa vai falar, nossa, eu estou me sentindo tão bem. Porque senão fica tudo no psicológico. Sim. Né? E nem mesmo na psicologia, eu falo, às vezes não dá para psicologizar. Outro dia chegou uma colega sua lá, né? É porque eu estou mal, não sei o quê, altamente sensitiva. Eu estou me despersonalizando, sabe? Aí eu falei, para. Vou fazer um mantra comigo. Aí eu faço o mantra comigo, ela falou, tá bom, daqui a pouco conversando, ela começou, sentou tranquila, conversando. E aí, como é que você está? Eu estou mais calma. Eu falei, não te dei nada, não te dei remédio, não te dei nada. Não era dela. Então eu fico imaginando quanto tempo você fica perdendo tempo numa psicologia que às vezes não é da pessoa. E eu fico, quem não tem esse conhecimento que você tem, por exemplo, cada dia vai um acompanhando o paciente. Então, cada dia é uma queixa diferente, né? Não, é real. É verdade, nunca para, né? Não, aquilo lá não é mais. Mas, então, não era da pessoa. Então, primeira coisa, vamos ver o que é teu, vamos tratar o que é teu. Percebe que não é simples. Sim. Não, é um raciocínio. Não, e às vezes a pessoa que não tem acesso a esses recursos não sai do pronto-socorro. Nossa, porque a minha enxaqueca só passa se eu for no pronto-socorro. Porque não é dela. Então, mas ela fala minha, né? Não, ela já abraçou, né? Falei, não vai dar, hein? Se é tua, como é que eu vou tirar, né? Então, precisa começar a mudar a palavra também. É verdade. Eu tive pânico, né? Não sei se eu falei para vocês. Eu tive pânico por muitos anos. Eu era jovem, médico jovem, e eu tive pânico daqueles de parar o carro na marginal, achando que eu ia morrer, ia bater o carro e tal. Chegava no hospital, eu trabalhava muitas vezes em pânico. Porque, né, de repente, passava mal e chegava lá no UTI. Vamos ver, Rubens. Não tinha nada. Era vergonha. Muitas vezes. Até que um dia eu comecei a fazer... Quando eu comecei a trabalhar com regressão, eu fiz programação neurolinguística e uma psicóloga fazia a regressão. E a gente fez um trabalho de fazer juntos. Pegar uma paciente, vamos fazer um teste. Ela fazia indução e eu usava PNL para acelerar. Né? Aí que foi... Começamos a fazer... Normal, eu comecei a ter pânico. No começo da sessão, comecei a ter pânico. E a paciente meio lá, né, no meio deitada e tal, falou, sensitiva, falou, chegou uma entidade aqui, tá no canto, assim. E eu passando mal, palpitação, taquicardia, mal-estar, aquela coisa terrível do pânico, né? Mas ela durava, o pânico dura uns 20 minutos, mais ou menos, né? Até acabar a tua energia. Mas passou 5 minutos, eu melhorei, passou tudo. Aí a paciente falou assim,
a entidade foi levada embora. Eu falei, opa, peraí. Eu estava normal. Comecei a passar mal, ela falou, a entidade se aproximou. Eu estou passando mal, fiquei bem, ela foi embora. Falei, então não é meu. Era do campo magnético, que eu não vejo, não sinto, mas eu sentia. Né? Eu falei, pô, então isso não é meu. Então a minha teoria de pânico, né, é assim, tem outros fatores, mas toda síndrome do pânico tem um componente espiritual, 100%. Se você não tratar o componente espiritual, você não vai sair do pânico, 100%. Tem outras coisas? Tudo bem, mas tem que tirar primeiro a parte espiritual. Sim. Entendeu? E qual a diferença de pânico e síndrome do pânico? Você está andando na rua, passeando, de repente você escuta um pitbull. Você olha para trás, ele fugiu do dono. Vem na tua direção. Aquele pitbull que, sabe, estraçalha e tal. Você não sabe o que faz, começa a ter taquicardia, vai morrer, né? Na hora que ele vai te pegar, o dono segura na coleira, mas aí você já ficou pálida. Sim, já tomou o susto. Aquela coisa toda. Aí você vai no médico, fala, doutor, eu estou tendo síndrome do pânico. Por quê? Eu estava andando na rua e um pitbull me atacou. Eu falei, não, isso é pânico, é uma reação natural do ser humano frente ao perigo, entre o sistema nervoso autônomo, adrenalina e tal. Isso é normal, isso é pânico. Legal. Aí você está andando na rua, não tem pitbull, e de repente você começa a ter a mesma reação. Eu digo, tem pitbull invisível. Para mim é a mesma coisa. É um pitbull invisível. Enquanto você não entender que tem pitbull invisível, quer dizer, você tem um ataque que te dá, o corpo reage como se estivesse sentindo uma reação de perigo mesmo. Enquanto você não souber disso, você vai ter pânico, porque está lá constante. Faz sentido o que eu estou falando? Total. Então, a diferença de pânico e síndrome do pânico é só o conhecimento que existe um fator invisível ali, energético, que está te trazendo uma reação corporal nesse sentido. Mesmo que aparentemente não tenha nenhum gatilho. Você não está vendo, né? As bactérias você também não vê, né? Sim. A onda do celular você também não vê? Não você vê. fala, você usa o dia inteiro. Então, quanta gente com pânico, né? Eu desenvolvi eu tenho um curso, uma mentoria de ansiedade, né? Onde eu tenho 21 aulas gravadas, falando de ansiedade nos 3 níveis, que é um curso, a pessoa pode fazer a mentoria, mas fazer o curso. No curso eu ensino, eu explico, eu oriento, eu faço um monte de explicações ali. Então, muitas vezes a pessoa faz o curso, já começa a ampliar essa característica de como é que eu vou tratar meu pânico, além de tomar remédio. Porque o remédio também não vai resolver sempre. Sim. Se você não tratar a causa... Se chega uma onda que te faz mal, né? Eu digo para as pessoas, imagine que vocês me ligam, vocês estão dentro de uma câmera frigorífica, menos 30 graus, com essa roupa que vocês estão. Aí vocês ligam para mim, doutor, eu estou tremendo. O senhor acha que eu estou com febre? Não, sai daí primeiro, para ver se está com febre. Não dá, pô, entendeu? Não, você está com febre? Não dá para saber. Enquanto você pode até estar com febre, mas dentro da câmera frigorífica não dá para saber. Sai do ambiente, né? Muda o ambiente, que aí talvez você vai conseguir. Faz sentido? É tão simples que às vezes as pessoas falam, mas é simples assim. Aliás, as coisas simples são mais fáceis de ser resolvidas. É melhor que é simples. Ainda bem. Não é? Mas e para explicar? E para explicar, né? É verdade. Bom, estamos nos encaminhando aqui para o finzinho. Vamos primeiro de mantra ou vamos primeiro de bastão, doutor? Vamos 2, né? Vamos, tá bom. Então vamos lá. Então, eu vou falar, vocês repetem, né? E você que está em casa também. Repete, depois você anota, você revê, volta e escreve, né? Mas eu aprendi que tem que ser deste jeito. Tem pessoas que fazem diferente, mas eu entendi que para ter a vibração precisa ser deste jeito. Tem que puxar uma força superior. Nós não conseguimos. Tem que falar, isso não é meu, volta para a origem. Se tiver alguém ali para falar, vamos, não vou. Quem é você para falar isso para mim? Não. Então a mantra é assim. Presta atenção. O que é meu, fica comigo. O que é meu, fica comigo. O que não é, o que não é. Em nome do Cristo. Em nome do Cristo. Eu ordeno. Que se afaste agora. Que se afaste agora. Vocês sentiram a vibração agora? Reverbera, né? Dá uma energia, né? Então, para fazer isso aí, umas 300 vezes por dia. Não precisa fazer muito. Né? No começo, eu falo, faça um jogo de fanático. Eu falo, você está com depressão, com ansiedade, com pânico, faz um jogo de fanático. Faça isso aí para tudo. Qualquer coisa que aconteça, será que isso pode ser? Faz o mantra. Então eu vou para a pessoa, não sou eu que vou dizer para a pessoa, você está com perturbação espiritual, não. Você vai descobrir, usando esse mantra. Sim. Vamos falar de novo? Vamos lá. Para o pessoal anotar mesmo.
O que é meu fica comigo. O que é meu fica comigo. O que não é. O que não é. Em nome do Cristo. Em nome do Cristo. Eu ordeno. Que se afaste agora. Que se afaste agora. Legal. Bom, então a gente vai fazer agora um tratamento. Fica como sugestão, tá? Porque vai falar, imagina um tratamento. Fica como sugestão. Se você... eu fui sugestionado. Se sentir tocado de fazer... Tudo bem. Então, você vai colocar a mão... Porque na mão nós temos todo o nosso corpo, né? Na medicina chinesa. Sim. Né? Então, você vai colocar a mão e se você tem alguma dor agora, um mal-estar, você mentaliza que essa energia vai entrar pela tua mão e vai para o órgão, para o lugar que você está precisando. Tudo bem? Então, eu estou com dor nas costas. Tudo bem. A energia vai entrar por aqui e você mentaliza que vai até as costas. Eu poderia fazer isso com a minha mão? Poderia. O que é isso aqui? Isso aqui eu considero igual isso aqui. O microfone, o que ele faz? Ele amplifica. Né? Eu vou fazer uma palestra, eu ponho o microfone, muitas mais pessoas vão ouvir. Então, eu sinto que como um amplificador da minha energia. Entendeu? Porque, né? E aí, aumentando a energia, você vai receber mais energia. Então, primeiro eu vou colocar nessa frente aqui, depois eu vou fazer o outro diferente para isso aqui. Então, primeiro, coloque a mão direita, tá? Ou a mão predominante. Se você é canhoto, a mão esquerda. Tudo bem. Coloca na frente e eu vou, então, agora, isso. Se você possível, feche os olhos. Se você possível fechar os olhos também, eu faço com vocês também. Com a nossa mão. A minha é a esquerda. Mão predominante. E aí você vai estar recebendo um fluxo de energia. Comece a permitir sentir. Eu não sinto nada. Imagina que sente, então, se for o caso. E para melhorar isso, lembre-se de momentos felizes da tua vida. Momentos felizes que você viveu situações muito agradáveis, amorosas, para você também ampliar a energia de autocura. A energia já está chegando aí na sua mão e eu quero que vocês imaginem que ela vai fluindo pelo teu corpo e o fluxo é seu, é individual, não tem certo ou errado. Leva essa energia para alguma região do corpo que eventualmente você esteja sentindo algum desconforto, alguma dor, uma pressão, um desconforto. Nesse momento a gente está fazendo uma terapia a nível física, repondo a energia plasmática do teu corpo. Você pode sentir, pessoas sentem, eu não gosto de falar porque fica sugestionável, mas veja o que você está sentindo e depois dê um feedback aqui para o pessoal, né? Vai permitindo isso, vai fluindo. Isso é muito rápido, porque já flui. Agora eu quero que você mentalize como se estivesse chegando no teu cardíaco, no teu peito. Então pode baixar a mão e deixe fluir essa energia para o teu peito, para o teu coração. Viram que eu mudei o bastão, porque agora eu estou dando um fluxo maior. E essa energia que vai chegando no teu cardíaco vai acionando o centro de força. E vocês querem saber, se você tem eventualmente uma tristeza ou uma coisa um pouco depressiva, você pode começar a sentir melhora, porque vai energizar o timo e vai energizar o centro de força cardíaco. E agora você pode sentir que isso flui para todo o teu corpo. Basicamente, nós estamos repondo a energia de plasma, que é uma energia poderosa de cura que tem no universo. Você pode captar de outras maneiras, mas a gente está agora aqui fazendo dessa maneira. Isso. Muito bom. Depois você pega esse trecho, grava no teu celular e faça várias vezes ao dia. Isso. Podemos voltar. Sentiram? Muito bom. Nossa, eu senti bastante. Eu também senti na mão. Bastante. E você vê que eu estava dirigido para lá, mas vocês captaram também, claro. Claro, lógico, entendeu? Nós estamos aqui do lado. Vocês são duas sensitivas, né? Duas bruxas. Então, legal. Muito bom. Nossa, espetacular. Bom, espero que em casa também o pessoal tenha sentido. Deixa aqui realmente, como o doutor falou, né? Um feedback. Sim, com certeza. De como se sentiu nesse momento. E a possibilidade de usar isso mais vezes, né? Não só agora, mas que você possa fazer esse recorte, né? Com certeza a gente vai fazer esse recorte e disponibilizar para vocês também. Legal. Que legal, que legal. Muito bom. Bom, Rê, acho que foi um episódio completo. Nossa, meu Deus, a gente ficaria o dia inteiro aqui com o senhor, doutor. Agradecer demais. Estou convidando vocês que querem participar das minhas mentorias, isso, né? Essa mentoria dos 8 códigos. Certeza. Depois vamos deixar o Instagram. Vamos deixar isso. E aí a nossa proposta também de tratar, né? Eu sou um médico, ainda sou médico normal, né? Ainda trato as dores, né? Essa coisa toda.
tem a medicina do envelhecimento, a medicina ortomolecular, e essa visão quântica da vida como parte mental, emocional e espiritual. Podendo. Não, gente, a gente recomenda porque a gente esteve em casa, realmente. Eu sou paciente do doutor. É muito bom. Muito bom mesmo. E falar também, doutor, do seu podcast, né? Que o senhor tem 3 vezes por semana. É uma live, né? Uma live. Eu tenho o meu canal, Saúde Funcional Vida Plena. Saúde Funcional Vida Plena. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h01. Então, da manhã, né? Da manhã, 8h01 da manhã. Eu falo, por exemplo, essa semana passada para vocês, mas eu falei sobre enxaqueca. O aspecto orgânico na segunda-feira. Na quarta-feira, aspecto emocional. E na sexta-feira, aspecto metafísico. Sensacional. Todas as doenças são assim. Eu tenho várias. Eu já falei de câncer, de problema de coração. Tem um monte lá. Se você entra como membro, você vai ter todos os meus, as minhas lives lá. Que são várias. Então, se tem uma doença, qualquer vai lá, você vai achar. Toda vez eu estou trabalhando isso aí. Já trabalhei até questões psiquiátricas também. Sempre com essa visão. Na segunda, aspectos físicos. Na quarta, aspectos emocionais. Na sexta, aspectos metafísicos. Que legal. Ah, gente, então, imperdível. Um imperdível para você que está nesse propósito. Acho que se o universo te trouxe até esse episódio, tem um propósito. É uma transformação, né? Que pode trazer, né, uma escalada aí em todas essas 3 frentes aí na sua vida. É isso aí. Muito obrigada, doutor, por estar com a gente, pelo carinho sempre aqui com a gente. Por compartilhar a sua energia. Né? Assim, além de todo o seu conhecimento, também a sua vibe maravilhosa, a sua energia com a gente. Agradecer também nosso patrocinador, né? Três Irmãs Cortinas, que nos patrocina. Conheça. Que nos permite, né, trazer essas informações, então, né? Cortinas, persianas, decorações, daqui a pouco aparece aí o logo. Eu sou cliente das nosso cliente. Há muito tempo, né, doutor? Siga a gente no Instagram. Tem o QR Code para você entrar no nosso Instagram. Lá tem um monte de vídeo, tem um monte de produto. E visitar também a nossa loja, né? Que vale a pena. Aí. Com certeza. E agradecer você que esteve com a gente. Se inscreva no canal. Eu estava brincando, né? A loja, ela é vibratoriamente também tratada. Então, você leva uma cortina com uma energia também que vai melhorar. Com certeza. Quem é que faz isso aí? Né? As meninas vão lá e põem o amor e põem aquilo. É verdade. Não, e é verdade mesmo. É uma loja que a gente procura sempre deixar com uma energia muito positiva. É isso aí. Para que todo mundo que entre lá se sinta muito bem. É isso aí, minha gente. Então, se inscrevam no canal, compartilhem esse episódio e até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau.